Capítulo 2.9 Mito 9 As mentiras que contamos a nós mesmos. Procure a verdade e encontrará um caminho. Frank Slaughter. Ok, vamos ser realistas. Acabamos de analisar todos os mitos de marketing e investimento que têm sido promovidos durante anos, a um alto custo para nós e para o benefício das grandes instituições. E a minha aposta é que agora você, provavelmente, está chocado, mas se sente incrivelmente capacitado. Agora você sabe o que evitar e o que fazer para ter sucesso. Mas há um mito final a ser abordado. O mito que diz que a razão pela qual não estamos conseguindo, alcançando, crescendo é alguém ou algo que foge ao nosso controle. Ou o pensamento alternativo de que, de alguma forma, nós simplesmente não somos feitos das coisas que podem nos ajudar a dominar essa área de nossa vida. Mas aqui está a verdade. A principal coisa que impede a maioria de nós de fazer um progresso significativo em nossas vidas não são as limitações de outras pessoas, mas sim nossas próprias percepções ou crenças limitantes. Não importa quão bem-sucedidos sejamos como seres humanos, não importa até onde chegamos, do ponto de vista pessoal, profissional, espiritual e emocional, sempre haverá outro nível. Para chegar lá, temos de ser honestos conosco, honestos sobre nossos medos inconscientes. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem medo de fracassar em algum nível, às vezes. Todos temos medo de talvez não sermos o suficiente. Mesmo quando sabemos o que fazer, nosso medo pode nos impedir de executar nossos planos. Como resultado, em vez de enfrentar nossos medos naturais, o que fazemos? Nós inventamos histórias. Histórias sobre por que não estamos onde queremos estar. Por que não somos suficientemente espertos, bem-sucedidos, magros, ricos, amados ou amorosos. Nossas histórias quase sempre se relacionam com algo fora do nosso controle, ou com a nossa falta de algum talento natural ou habilidade. Mas talento e habilidade são dois elementos-chave para o sucesso atingível por qualquer pessoa que esteja verdadeiramente comprometida. Você pode adquirir habilidades se conseguir ir além dos limites mentais sobre quão complexo, difícil ou impossível pode ser dominar alguma coisa. Você tomou a decisão financeira mais importante de sua vida ao decidir exatamente o quanto vai economizar para construir seu fundo de liberdade, para que possa aproveitar e criar uma máquina que gere dinheiro enquanto você dorme. E nós levamos algum tempo analisando todos os mitos de marketing que podem fazê-lo tropeçar ao longo do caminho. Então, o que sobra? A última coisa que fica no caminho, muitas vezes, é nossa própria história, nossas próprias limitações, nossos próprios medos. O obstáculo final a ser enfrentado somos nós mesmos. É por isso que, há 38 anos, minha paixão tem sido ajudar as pessoas a romper com o que as retém, ajudá-las a ir de onde elas estão agora para onde elas querem estar, e mais rapidamente. Minha vida inteira foi comprometida em ajudar as pessoas a criar soluções inovadoras. E francamente, enquanto muitas pessoas dificultam esse passo, descobri que existem apenas 3 elementos que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso no longo prazo. Entre ficar onde você está e ir em frente. Se você inventa desculpas para o que não tem ou começa a desfrutar da vida que merece. Soluções inovadoras. Então, o que é uma solução inovadora? Uma solução inovadora é um momento no tempo em que o impossível se torna possível. Quando você não apenas fala sobre algo, mas finalmente toma uma atitude contundente e faz o que é necessário para que aconteça. Você faz um movimento para realmente mudar e melhorar o seu mundo. Muitas vezes, é a frustração, a raiva ou o estresse desencadeiam uma solução inovadora. Nós atingimos nosso limiar, um ponto em que dizemos, nunca mais, chega. Ou surge uma inspiração, encontramos alguém que nos inspira. E isso nos faz ver que a vida pode ser muito maior do que jamais sonhamos. Você conhece alguém que gosta de viver plenamente, sabe se relacionar muito bem, é fisicamente apto ou financeiramente livre, e decide: eu sou tão inteligente quanto ele. Vou encontrar uma maneira. O que era aceitável antes, não é mais. Não há volta agora. É incrível o que você pode fazer quando decide estabelecer um limite.
se comprometer com um novo objetivo e definir um novo padrão. A maioria das pessoas diz: levei 10 anos para fazer essa mudança. Mas a verdade é que não foram necessários 10 anos para chegar a uma solução inovadora. A transformação verdadeira aconteceu em um momento. Pode ter demorado 10 anos para chegar ao ponto onde você estava pronto, ou disponível, ou, talvez, até motivado. Mas todos nós tivemos soluções inovadoras em nossas vidas. E essas soluções inovadoras aconteceram em um único momento. Lutamos com algo durante anos. Um emprego ou uma carreira, nosso peso ou um relacionamento. Sofremos, até que um dia um gatilho dispara. De repente, é isso. Eu te amo. Eu desisto. Estou dentro. Vamos começar. Não em um dia ou uma hora, mas nesse momento a sua vida muda. E muda para sempre. Você já permaneceu em um relacionamento por muito tempo, mesmo sabendo que estava infeliz. Bem como seu parceiro, você chegou perto de lidar com isso. E, então, o medo do desconhecido, da mudança, de estar sozinho, o deteve. O medo da perda e da incerteza o impediu de agir. E você se acomodou. Seja o que for que você tenha enfrentado, sei que é um lugar onde você já passou por uma solução inovadora. Faça uma pausa para pensar. Qual é a área em que você costumava ter embates? Diariamente, semanalmente, mensalmente, durante anos, ou até mesmo uma década ou mais, até que um dia você atingiu seu limite. Você se inspirou ou se aborreceu o suficiente para finalmente tomar a decisão real de mudar essa área de uma vez por todas. E adotou uma ação contundente e imediata para fazer uma mudança. E conseguiu. Você finalmente abandonou o hábito e parou de fumar. Ou deixou um trabalho que o fazia sofrer muito e abriu seu próprio negócio. Ou, talvez, finalmente tenha decidido começar a se exercitar e mudar seu corpo ou terminar aquele relacionamento insatisfatório. Quero que você revisite essa solução. Houve um tempo em que as coisas pareciam não poder mudar, mas você fez isso. Você fez isso acontecer. Você tem a capacidade de mudar tudo em sua vida. Não importa há quanto tempo as coisas estejam dessa maneira. Você pode mudar tudo em um momento. Um momento de decisão real. Uma decisão que é colocada em prática. Essa é uma solução inovadora. E uma solução inovadora está esperando por você agora. 3 passos para criar sua solução inovadora. Há 3 etapas para criar uma solução inovadora. 3 forças que, em conjunto, podem alterar profundamente todos os aspectos de sua vida. Todas elas podem funcionar por conta própria. Mas se você colocar as 3 juntas vai mudar inteiramente o aspecto da sua vida no qual escolher se concentrar. Quais são os 3 maiores desafios que as pessoas enfrentam nos Estados Unidos? Quais são as 3 áreas que aparecem repetidamente, causando sofrimento na vida das pessoas? Nossas finanças, nossos relacionamentos e nossos corpos. Quantas pessoas você conhece que lutam contra o dinheiro, que não conseguem economizar, que não ganham o suficiente, que gastam demais ou que não conseguem descobrir o que fazer em seguida com suas carreiras? E quanto aos relacionamentos, homens e mulheres, estamos conectados de maneira muito diferente. Se não nos entendemos, pode ser necessário muito trabalho para manter relacionamentos íntimos saudáveis para identificar o que nosso parceiro realmente precisa e deseja, para se comunicar de forma amorosa e solidária. Por fim, aos nossos corpos. Vivemos em um tempo em que a maioria das pessoas no mundo ocidental está, maciçamente, acima do peso. Cerca de 7 em cada 10 norte-americanos têm excesso de peso, definido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças como possuindo um índice de massa corporal de 25,0 a 29,9, ou são obesos, com um IMC de 30,0 ou superior. Nossa luta para nos manter em forma e ter saúde se tornou uma crise nacional, e está se espalhando pelo mundo à medida que os países em desenvolvimento adotam alguns de nossos padrões de estilo de vida e alimentação. Por que estou falando sobre tudo isso? O que os desafios de relacionamento e os hábitos alimentares pouco saudáveis têm a ver com sua capacidade de alcançar a liberdade financeira? Bem, qualquer que seja a área em que você pretenda criar uma solução inovadora, seja o seu corpo,
seus relacionamentos ou o foco deste livro, o dinheiro. Há apenas 3 coisas que você precisa considerar. E são as mesmas 3 coisas. Não importa o tipo de solução inovadora que você esteja tentando alcançar. Se quiser mudar sua vida, você tem de mudar sua estratégia. Você tem de mudar sua história e você tem de mudar seu estado. Vamos começar com estratégia, porque é onde a maioria das pessoas começa. A estratégia correta. Se você está comigo aqui agora, lendo este livro, está em busca de respostas, de estratégias, para assumir o controle do seu dinheiro e garantir seu futuro financeiro. Eu vivo tentando encontrar estratégias para melhorar todas as áreas das nossas vidas. Passei os últimos 38 anos incansavelmente concentrado na descoberta de estratégias e ferramentas para mudar imediatamente a qualidade da vida das pessoas. Tenho sido bem-sucedido e impactado mais de 50 milhões de pessoas em 100 países. Porque sou obcecado pela descoberta de estratégias simples que rapidamente levem a soluções inovadoras. Soluções inovadoras nos relacionamentos, nas finanças, nas carreiras, no crescimento dos negócios, na mente, no corpo e na alma. Sempre acreditei que a melhor maneira de obter um resultado, a maneira mais rápida, é encontrar alguém que já tenha conseguido o que você está procurando e modelar o comportamento dessa pessoa. Se você conhece alguém que tinha excesso de peso, mas já se mantém em forma e saudável há uma década, use essa pessoa como modelo. Você tem um amigo que sofria em seu relacionamento e agora está envolvido e apaixonado há mais de 10 anos. Use-o como modelo. Você conhece alguém que começou do nada, construiu uma riqueza e a sustentou ao longo do tempo. Aprenda com essas estratégias. Essas pessoas não têm sorte. Elas estão simplesmente fazendo algo diferente de você nessas áreas da vida. Passei toda a minha vida como caçador da excelência humana. Então, para encontrar uma estratégia que funcione, você vai atrás dos melhores. Aqueles que têm resultados comprovados no longo prazo. Se você seguir suas estratégias, se semear as mesmas sementes, colherá as mesmas recompensas. Essa é a essência do que eu quero dizer quando afirmo: o sucesso deixa pistas. E este livro está repleto de estratégias que usaram os melhores como modelos. A outra coisa que a estratégia correta pode fazer é economizar o recurso mais valioso de todos, o tempo. Se começar com um plano comprovado, a estratégia correta, você pode, literalmente, converter décadas de luta em dias de realização. Você pode evitar a inevitável frustração que advém com o aprendizado de algo pela primeira vez por tentativa e erro. Ao contrário, você pode obter resultados em dias em vez de anos, aprendendo com pessoas que já alcançaram o sucesso. Por que reinventar a roda? Então, agora existe a questão do poder da estratégia. Se você ler este livro, vai ter acesso às melhores estratégias financeiras que existem no mundo de hoje. Eu lhe prometo que, pelo fato de não serem as minhas estratégias, são as dos investidores mais bem-sucedidos da história. Porém, sendo tão obcecado quanto eu sou com a estratégia, sei que a estratégia por si só não é suficiente. Por que não? Existem 2 principais desafios nessa crença de que a estratégia por si só pode mudar sua vida. Em primeiro lugar, muitas vezes as pessoas estão adotando a estratégia errada, o que, inevitavelmente, termina em decepção. Você está tentando perder peso comendo 500 calorias por dia, o que, é claro, não é sustentável. Ou tem certeza de que vai enriquecer contando com uma única e excelente ação, altamente improvável. Onde a maioria das pessoas aprende estratégia, onde nós procuramos aconselhamento e orientação. Muitas vezes, com alguém que não é bem-sucedido na área que queremos melhorar. Com que frequência as pessoas recebem conselhos sentimentais de amigos que estão, eles mesmos, em péssimos relacionamentos?
Ou conselhos para se manter em forma de um amigo que também luta contra o próprio peso. Quantas pessoas ouvem a mensagem reforçada de que não vão conseguir mudar seu corpo? Por que essa mensagem? Porque elas estão cercadas por amigos ou familiares que também não estão em forma. O mesmo é válido para as recomendações financeiras. Tomar alguém que não desenvolveu a riqueza real como modelo é uma receita para o desastre. Isso simplesmente reforça a crença de que nada funciona. Não é que nada funcione, é que essas estratégias não funcionam. Por mais brilhante que seja a estratégia, você deve sempre olhar para os resultados. Winston Churchill. O poder da história. Vamos voltar aos nossos maiores desafios. Nossos relacionamentos, nossos corpos e nossas finanças. Em cada uma dessas áreas, ficamos presos por uma de três razões. Primeiro, como mostramos acima, falta-nos a estratégia correta. Todos conhecemos um casal em que o homem não se comunica ou a mulher nunca para de falar. Nenhum deles entende as necessidades do seu parceiro, muito menos atende a essas necessidades. E quanto ao amigo que entra em dietas da moda constantemente ou está sempre procurando uma maneira mágica de fazer $1 milhão, dizendo a si mesmo que, sem isso, ele nunca vai ser financeiramente livre. Sem a estratégia correta, você vai falhar. Quando fracassa, desenvolve uma péssima história. Minha esposa nunca vai ficar satisfeita. Eu nunca vou perder peso. As únicas pessoas que ganham dinheiro são as que já têm dinheiro. Essas histórias limitantes nos impedem de encontrar as estratégias corretas, ou, mesmo, de ter as estratégias corretas, de colocá-las em prática. Você conhece alguém assim? Você coloca a resposta bem diante de seus olhos, e eles ainda dizem, não, isso nunca vai funcionar porque eles vão dar 1 milhão de razões pelas quais não vai funcionar. Eles conhecem todas as desculpas existentes. Então, se as estratégias corretas estão diante de nós, porque as pessoas não as usam, porque elas ainda não atingiram os seus objetivos, porque é tão difícil manter um relacionamento apaixonado ou perder peso de uma vez por todas. Existem 70% de norte-americanos com excesso de peso porque a estratégia para se tornar magro, em forma saudável é realmente tão complexa. A informação está escondida e só está disponível para 1% da população. Ou é incrivelmente cara? De jeito nenhum. As respostas estão disponíveis em todos os lugares. Há uma academia com alguém que pode instruí-lo à distância de uma curta viagem de carro. Deus nos livre de caminhar até lá. Há instrutores em todo o mundo, alguns dos quais podem treiná-lo pela internet. Onde quer que você esteja, a rede está cheia de conselhos gratuitos. E claro que existem milhares de livros sobre forma física e perda de peso disponíveis para você baixar agora no seu iPad ou smartphone. É preciso se esforçar para não encontrar as estratégias para entrar em forma e se tornar forte e saudável. Qual é o problema real? A resposta é: temos de levar em conta o fator humano. Eu sempre digo que 80% do sucesso na vida são psicologia e 20% mecânica. De que outra forma você explica como alguém pode saber o que precisa fazer, quer fazer, tem a estratégia correta para fazer e ainda assim não age? Para resolver esse enigma, precisamos mergulhar na psicologia dos indivíduos, os valores, as crenças e as emoções que nos impulsionam. Quando alguém tem a estratégia correta à sua frente e ainda não é bem-sucedido, é porque não está conseguindo acessar o segundo segredo para uma solução inovadora. O poder da história. Se você não está agindo e a resposta está bem à sua frente, há uma única razão. Você criou um conjunto de crenças que foram amarradas em uma história. Uma história sobre o motivo de aquilo não funcionar, sobre por que não pode funcionar, porque só funciona para outras pessoas. É só para os ricos, os magros, os sortudos, os que são felizes nos relacionamentos. É fácil chegar a uma história limitante. Então, por que se preocupar em agir em relação a uma estratégia que você sabe que vai fracassar? Bem, a estratégia é que não é o problema. Sua história que é uma abordagem pouco convicta, que diz, talvez funcione, talvez não. É claro que não vai funcionar. Essa crença se torna uma profecia autorrealizável. Com uma história de desempoderamento,
O fracasso é nada mais nada menos do que garantido. Evidentemente, isso reforça sua crença de que nada vai funcionar. E, assim, o ciclo se perpetua. Mas as pessoas que fazem a mudança acontecer, que realizam as coisas, que conquistam, que mudam, que crescem, que aprendem, essas pessoas pegam as próprias estratégias e associam uma nova história. Uma história de empoderamento. Uma história de eu posso e eu consigo. Em vez de eu não posso e não consigo. Ela deixa de ser uma história de limitação e passa a ser uma história de empoderamento. Eu não vou ser um dos muitos que não conseguem. Eu vou ser um dos poucos que fazem. Houve uma época em que eu tinha 17 quilos de excesso de peso. E a minha história era: eu sou robusto. E sou mesmo. Mas eu também era gordo. As histórias podem ser verdadeiras, mas, se elas não nos ajudarem, se elas estão nos impedindo de ter a vida que desejamos e merecemos, precisamos mudá-las. Todos nós temos histórias péssimas em nossas vidas. Eu não faço o suficiente. Não consigo economizar mais. Eu nunca vou ler. Eu tenho dislexia. Meu amigo Sir Richard Branson, presidente do Império Virgin, tem dislexia, mas certamente não limitou sua vida, de maneira alguma. Por quê? Porque sua crença ou história sobre a dislexia era empoderadora, não limitativa. Sua história não era eu nunca vou ler, mas eu tenho dislexia. Então, tenho de trabalhar ainda mais para fazer tudo acontecer. E vou trabalhar. Você pode usar sua história, ou sua história pode usá-lo. Todo mundo tem uma história de empoderamento se quiser. O que está errado em sua vida é tão fácil de encontrar quanto o que está certo quando sua história muda. Se o seu relacionamento não está funcionando, todos os caras bons sumiram. Ou eles são gays e você não é. Ou você é gay e eles não são. Sempre há uma história, certo? As histórias controlam nossas emoções. E as emoções orientam todo o nosso comportamento e as nossas ações. Me permita fazer uma pergunta. Você se preocupa com o dinheiro? Ele o faz ficar acordado à noite. O deixa estressado, pensando no próximo contra-cheque, nas prestações do carro, nas mensalidades da faculdade dos filhos, ou se você vai ter ou não dinheiro suficiente para conseguir se aposentar. Qual é o verdadeiro aspecto do seu estresse financeiro? De acordo com o American Institute of Certified Public Accountants, Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, ou ACPA, 44% dos norte-americanos, quase metade de nós, mencionam altos níveis de estresse financeiro. Alguma vez você já pensou: todo esse estresse pode me matar? Kelly McGonigal, psicóloga de saúde da Universidade de Stanford, alertou sobre os perigos do estresse por uma década inteira antes de perceber que talvez fossem os seus conselhos, e não o próprio estresse, que estavam enviando as pessoas para o túmulo mais rápido. Estou convertendo um estímulo, estresse, que poderia estar fortalecendo as pessoas em uma fonte de doença. Com um avanço em seu raciocínio e algumas novas e poderosas pesquisas, McGonigal deu uma reviravolta completa. Acontece que o estresse pode ser simplesmente nosso amigo. Assim como você estressa um músculo para torná-lo mais forte, levantando pesos ou correndo, o estresse emocional também pode nos tornar física e psicologicamente mais fortes. McGonigal destaca, agora, a nova pesquisa, que mostra que, quando você muda sua mentalidade a respeito do estresse, pode, literalmente, mudar a reação física do seu corpo a ele. Em um estudo de 8 anos, os adultos que experimentaram muito estresse e que acreditavam que ele era prejudicial à saúde mostravam um aumento de 43% no risco de morrer. Isso, certamente, me estressou. No entanto, as pessoas que experimentaram uma quantidade igual de estresse, mas não viam o estresse como prejudicial, não estavam mais propensas a morrer. McGonigal diz que os sinais físicos de estresse, coração acelerado, respiração mais rápida, sudorese intensa, não são, necessariamente, evidências físicas de ansiedade ou sinais de que não estamos lidando bem com a pressão. Ao contrário, podemos interpretá-los como indicações de que nosso corpo está energizado e nos preparando para enfrentar o próximo desafio. O resultado é que a ciência provou,
Agora, que o modo como você pensa sobre o estresse importa. A história que você atribui ao estresse. Dizer a si mesmo que é bom para você em vez de prejudicial pode significar a diferença entre um ataque cardíaco induzido pelo estresse aos 50 anos ou viver bem até a faixa dos 90 anos. O sucesso é minha única opção. O fracasso, não. E Mina, então, qual é a história que você vem contando a si mesmo a respeito do dinheiro? O que o está impedindo de alcançar seus sonhos financeiros? Você tem dito a si mesmo que é muito cedo para começar a economizar, ou tarde demais para começar a reconstruir seus investimentos. Seu salário não é alto o suficiente para você reservar alguma coisa, ou o sistema está manipulado contra você. E, então, por que se preocupar em tentar? Talvez a sua história seja: o governo nos sobrecarregou com a dívida, o sistema financeiro está em ruínas ou eu simplesmente não sou bom com os números. Boa notícia: você não precisa ser. Se você tem um telefone e uma calculadora, ou se puder baixar nosso aplicativo no seu telefone e responder a 6 perguntas simples sobre onde está hoje, para onde deseja ir e o que está disposto a fazer para obter um plano financeiro sobre como ser financeiramente livre, você vai entender claramente. Talvez sua história seja: é preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro. Uma das primeiras pessoas com quem compartilhei uma versão inicial deste livro tinha a crença central de: eu nunca vou ser financeiramente livre, a menos que encontre uma maneira de ganhar um monte de dinheiro. As pessoas que começam com muito dinheiro podem ganhar milhões, mas eu não. Depois de ler o capítulo sobre a construção de sua própria máquina de dinheiro com Theodore Johnson, que nunca fez mais de 14 mil dólares por ano e mesmo assim transformou isso em 70 milhões ao longo da vida, sua história foi por água abaixo. Theodore não teve sorte. Ele usou um sistema simples, o mesmo que você está prestes a aprender. Eis aqui sua nova história, e ela poderia ser sua. Se eu usasse esse sistema simples de composição, poderia fazer muito dinheiro, poderia ir aonde quisesse, poderia viver do jeito que realmente quisesse, poderia ser financeiramente livre. Não há limites, exceto aqueles que eu me imponho. Uma das minhas próprias soluções inovadoras financeiras aconteceu a partir de uma importante mudança na história. Tendo passado por uma infância pobre, sempre associei a falta de dinheiro com o sofrimento para todos na família. Jurei a mim mesmo, desde cedo, que não teria um filho até ser verdadeiramente bem-sucedido financeiramente. Jurei que algum dia teria tanto sucesso financeiro que minha família jamais experimentaria a humilhação, a frustração e o sofrimento de meus anos de infância, quando não podíamos pagar as contas ou colocar comida na mesa. Fiz minha promessa. Quando tinha 18 anos, eu ganhava cerca de 10 mil dólares por mês, o que na época parecia uma enorme quantidade de dinheiro. Ainda é. Muito animado, voltei correndo até os amigos da minha comunidade, os caras com quem eu tinha crescido na pobreza, e disse: vamos nos divertir, vamos voar até o Egito e apostar uma corrida de camelos entre as pirâmides. Eu tinha tido esse sonho quando era garotinho, e agora podia compartilhar o sonho com meus amigos. Mas a resposta não foi a que eu esperava. É fácil para você, senhor riquinho. O nível de desdém que sofri daqueles que considerava meus amigos me abalou profundamente. Eu não estava ostentando. Eu só queria compartilhar minha abundância com meus amigos e criar uma experiência de verdadeira aventura. Mas eu tive de reavaliar. Criei uma nova história. Uma crença que dizia que você pode se dar bem, mas apenas até certo ponto, ou, então, as pessoas vão julgá-lo. Se você se destaca e evolui financeiramente, as pessoas não gostam de você. Então, durante anos, eu me saí bem na vida e nos negócios, mas a minha renda não cresceu significativamente. Até que finalmente atingi um momento decisivo, um estágio na vida quando pensei: isso é ridículo. Se eu pudesse expandir minha inteligência, deveria. Minha resposta foi: claro. Se eu pudesse experimentar e dar mais amor, deveria. Claro. Se eu pudesse expandir minha capacidade de doar, deveria. Claro. Se eu pudesse ganhar mais e expandir minha riqueza financeira, deveria. E a resposta foi: claro.
Pela primeira vez senti uma hesitação, porque em todas as outras áreas da minha vida parecia natural me expandir e crescer. Mas quando a questão chegava ao dinheiro, de repente, tudo era diferente. Por quê? Não fazia sentido. Mas eu sabia qual era a verdade. Eu tinha um medo profundo e inconsciente de que as pessoas me julgassem porque eu tinha me expandido nessa área também. Eu queria agradar a todos. Queria tanto ser amado que, subconscientemente, não só transformava o sucesso financeiro em algo errado, como, também subconscientemente, sabotava meu próprio sucesso. Como tantas pessoas, eu dizia a mim mesmo que o dinheiro não era uma coisa espiritualizada. Não é uma loucura. Qualquer um que se tornou realmente rico sabe a verdade. A única maneira de se tornar rico, e permanecer rico, é fazer mais pelos outros do que qualquer outra pessoa está fazendo, em uma área que as pessoas realmente valorizam. Se você se tornar uma bênção na vida de alguém, também será abençoado. O dinheiro é apenas uma dessas bênçãos, mas é uma bênção. Simplesmente, outra forma de liberdade e abundância. O dinheiro não é nada mais do que um reflexo de sua criatividade, sua capacidade de ter foco e sua habilidade de agregar valor e receber de volta. Se você conseguir encontrar uma maneira de criar valor, ou seja, agregar valor para um grande número de pessoas, vai ter a oportunidade de ter enorme abundância econômica em sua vida. Eu tive de chegar a esse limite, em que me sentia cansado de viver dessa forma e constatava o absurdo de tentar me adaptar. É verdade, se der bem financeiramente, você pode ser olhado como 1%. Quando eu era criança, ser parte do 1% era pretensioso. Eu pertencia aos outros 99%, mas não queria me conformar com isso, nem para minha família nem para minha vida. Permanecer lá apenas para me ajustar. Bem, isso não fazia nenhum sentido. Decidi que estava cansado de culpar os outros pela minha falta de progresso financeiro. A história das minhas limitações financeiras precisava ser abandonada. Eu continuaria amando outras pessoas, mas não passaria a vida tentando agradá-las, especialmente sabendo que, para agradá-las, eu teria de jogar pequeno. Lá no fundo, não acredito que nosso Criador nos tenha feito para isso. Era hora de encontrar uma maneira de ganhar mais da mesma maneira que eu me esforçava para me doar mais, contribuir mais, amar mais e expandir minha capacidade intelectual, emocional e espiritual. Com essa mudança de crença, de repente, quando ficou claro que não era uma possibilidade conquistar essa área, mas uma obrigação, além das áreas relacionais da vida, as estratégias começaram a aparecer diante de mim. Elas, provavelmente, estavam lá o tempo todo, mas, por causa da minha mentalidade, eu não as enxergava. O seu mundo inteiro muda quando você muda sua história. Mude sua história, mude sua vida. Divorcie-se da história de limitação e se case com a história da verdade, e tudo vai mudar. Eu posso dizer, quando você se livra das histórias limitantes, toma uma atitude drástica e encontra as estratégias que funcionam, os resultados que consegue criar são verdadeiramente milagrosos. Vou dar um exemplo final. Uma querida amiga, Julie, bem-sucedida roteirista que ganha dinheiro com o seu trabalho, nunca conseguia fazer qualquer progresso financeiro. No momento em que ela e seu marido estavam na casa dos 50 anos, eles tinham uma pequena hipoteca em uma bela casa, mas apenas cerca de $100.000 em um IRA, muito abaixo do que precisariam para se aposentar. E o dinheiro estava investido em um fundo mútuo socialmente responsável que cobrava taxas elevadas e ficava com a maior parte dos retornos. O marido de Julie, Colin, queria investir mais agressivamente, mas Julie sequer conversava sobre finanças com ele. Ela dizia que odiava Wall Street e tudo o que aquilo representava. Na verdade, a ideia do dinheiro o deixava desconfortável. Para ela, o dinheiro era mau. Mas, então, aconteceu um avanço. Julie participou do meu seminário Desperte o seu poder interior, em que usamos o poder da estratégia, história e mudar o estado de sua mente, corpo e emoções para criar soluções inovadoras em todas as áreas da vida das pessoas. O UPW é intenso. Eu uso música, movimento dinâmico,
humor e uma série de outras ferramentas para colocar o público em estado de alerta máximo. E é aí que as soluções inovadoras acontecem. O objetivo de Julie naquele fim de semana era transformar totalmente sua vida financeira. Como ela fez isso? Primeiro, ela reconheceu que algo tinha de mudar. Ou ela e Colin teriam de se preparar para alguns anos dourados muito dolorosos. Finalmente, ela percebeu que suas crenças negativas sobre o dinheiro estavam criando um sofrimento constante em seu casamento e em seu futuro. E se perguntou: de onde veio essa história? Então, Julie fez algo realmente importante. Mergulhou profundamente e perguntou a si mesma: é nisso que eu realmente acredito? Nós não nascemos acreditando que o dinheiro é bom ou mal. Então, de onde veio essa crença? Ela não precisou ir muito longe para encontrar a resposta. Os pais de Julie foram criados durante a Grande Depressão. Sua mãe nunca teve chance de ir para a faculdade, mesmo que seus resultados acadêmicos estivessem além do esperado. Em vez disso, ela trabalhava como vendedora de uma loja de departamento a $9 por semana, e não se atrevia a se queixar do baixo salário ou das longas horas em pé. Julie cresceu ouvindo essas histórias o tempo todo: que os ricos exploram os pobres, que os bancos e os corretores de Wall Street destroem a economia, que você não pode confiar no mercado de ações. Julie fez a associação em seu cérebro: se eu me tornar uma investidora rica, vou ser uma pessoa ruim, e minha mãe não vai me amar. Julie percebeu que a história que ela mesma vinha se contando sobre os males da riqueza não era, afinal, sua história. Era a história de sua mãe. O dinheiro é a raiz de todo mal. Era o mantra de sua mãe, não o dela. Essa compreensão abalou. A verdade a libertou, e aquelas palavras perderam todo o poder que exerciam sobre ela. De fato, quando ela fez o dever de casa com a frase bíblica, descobriu que não se trata de o dinheiro é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro, acima de todo o resto. Amor, relacionamentos, contribuição é que é a receita para um desastre seguro. Foi uma transformação incrível. Quando deixou para trás sua história limitadora, Julie conseguiu se sentar com o marido pela primeira vez para falar sobre suas finanças. Ele ficou emocionado pelo fato de os dois poderem ser parceiros na retomada do controle de sua vida financeira. Imagine como é difícil construir riqueza quando sua crença básica é que o dinheiro é mau. Eles abandonaram os fundos mútuos de alto custo e transferiram o IRA para um portfólio diversificado de fundos de índice com o Vanguard. Em seguida, colocaram em prática um plano financeiro de longo prazo, como o que você ficará conhecendo nestas páginas, para finalmente trilharem o caminho da liberdade financeira. Julia e Colin mudaram sua história. E o que aconteceu? Eles aprenderam a jogar e a ganhar. Aprenderam a criar uma renda para a vida toda, assim como você vai fazer no capítulo 5.2. Julia e Colin aprenderam a colocar um adicional de 150 mil a 250 mil dólares no bolso ao longo de sua vida de investidores, apenas saindo daqueles dispendiosos fundos de investimento. Agora, esses anos dourados estão parecendo ótimos. Lembre-se, você sabe a resposta, e o segredo é simples: mude sua história. Mude sua vida. Divorcie-se da sua história de limitação e se case com a verdade. Você pode fazer qualquer coisa acontecer. Seu estado. É difícil mudar sua história quando você está em péssimo estado. Se estiver se sentindo um lixo, você não pensa para si mesmo: a vida é linda. Você já esteve realmente irritado com alguém e, de repente, se lembra de cada coisa absurda que aquela pessoa fez para irritá-lo ou aborrecê-lo. Quando você fica com raiva, isso aciona parte do seu cérebro que alimenta esse estado, e a história que faz com que você fique por lá rapidamente aparece. Por outro lado, se você já se apaixonou completamente, consegue se lembrar de como o mundo parecia? Era como olhar através de lentes cor-de-rosa. Tudo era maravilhoso. Certo? Vendedores grosseiros não o incomodavam. Bebês chorando pareciam fofos. É dessa forma que um estado positivo pode mudar sua perspectiva, sua história. Seu estado mental e emocional colore sua percepção e todas as suas experiências na vida. Quando trabalho com alguém,
de atletas de nível internacional a executivos de alta potência. Eu mudo, primeiro, seu estado. Há uma parte de você que, quando está ativada, pode fazer qualquer coisa acontecer, mas, quando está desligada, o mundo está morto. Você sabe do que estou falando, não sabe? Você sabe quando as coisas começam a fluir e tudo corre tão perfeitamente que você nem tem de pensar no assunto. Você faz um ace no saque do tênis. Você diz exatamente a coisa certa na reunião ou sai da negociação exatamente com aquilo que queria. Por outro lado, todos nós já experimentamos o oposto. Não conseguimos lembrar o endereço da nossa casa, o nome do nosso anfitrião do jantar ou soletrar palavras simples. Eu chamo de estado de estupidez. Alguns minutos depois, tudo volta. Você se lembra da resposta porque você fica em estado diferente. O objetivo deste livro não é tentar ensiná-lo a mudar seu estado. Essa é a base de muitos dos meus outros livros e áudios, programas e eventos ao vivo. Mas, em poucas palavras, você pode mudar imediata e radicalmente a maneira como se sente, e não apenas desejar se sentir bem, aprendendo que, mudando seu corpo, primeiro, você pode mudar de mentalidade. Eu ensino muitas maneiras de criar mudanças imediatas em seu estado, mas uma das mais simples é mudar o que eu chamo de sua fisiologia. Você pode mudar a maneira de pensar mudando a maneira você se move e respira. A emoção é criada pelo movimento. A ação contundente é a cura para todo medo. Pense nisso. O medo é físico. Você sente em sua boca, no corpo, no estômago. A coragem, também. E você pode passar de um estado para outro em questão de milissegundos se aprender a fazer mudanças radicais na maneira como se move, respira, fala e usa seu corpo físico. Usei essas percepções por quase 4 décadas para mudar as atitudes de alguns dos maiores atletas do mundo, de alto desempenho, negociadores financeiros e líderes empresariais e políticos. No ano passado, a Universidade de Harvard fez um estudo científico que provou a validade dessa abordagem. A psicóloga social e professora de Harvard, Amiko D., ofereceu uma ruptura de vida não tecnológica em sua famosa conferência TED 2012, ao pedir ao público para mudar sua postura por 2 minutos. A pesquisa de D. mostrou que o simples fato de assumir posturas de poder ou posturas de alta potência, pense na Mulher Maravilha, com as mãos nos quadris e as pernas firmemente plantadas no chão, ou no cara do seu escritório, inclinado para trás na cadeira, as mãos fechadas atrás da cabeça, os cotovelos bem abertos. Você conhece esse tipo? Aumentavam a testosterona, o hormônio de dominância, em 20%, enquanto reduziam simultaneamente o cortisol, o hormônio do estresse principal, em 25%. O impacto dessa mudança bioquímica transforma imediatamente sua vontade de enfrentar os medos e assumir riscos. Tudo apenas 2 minutos depois de mudar seu corpo. No estudo de Cody, 86% dos que assumiram posturas de poder relataram se sentir mais propensos a correr riscos. Quando o segundo grupo de voluntários foi solicitado a ficar de pé ou se sentar por 2 minutos em poses mais passivas, com as pernas e braços cruzados firmemente, seus níveis de testosterona caíram 10%, e o hormônio do estresse aumentou em 15%. Uma quantidade muito menor desses homens e mulheres, apenas 60%, se comportou de forma assertiva. Lembre-se, não eram apenas mudanças psicológicas, mas mudanças bioquímicas reais. Alterações hormonais. O que eu venho ensinando há 38 anos e o que todos os meus alunos sabiam ser verdade por meio de experiência estava sendo agora validado pela ciência. O que isso significa? Significa, basicamente, sair do eixo. Você é um pouco presunçoso, está pronto para se expor, assumir os riscos necessários e moldar seu mundo. 2 minutos de postura podem levar às mudanças que configuram seu cérebro para ser assertivo, confiante e confortável, ou efetivamente reativo ao estresse. Nossos corpos são capazes de mudar nossas mentes. Houve um tempo em minha vida em que eu estava com sobrepeso e deprimido, morando em um estúdio em Veneza, na Califórnia.
olhando para os móveis vazios e ouvindo discos de Neil Diamond. Muito assustador, não é? Um dia, um amigo que não me via há bastante tempo me fez uma visita. Ele olhou para mim e disse: "Cara, o que aconteceu com você?" Aquilo me tirou do meu transe. Eu decidi, naquele momento, queria quebrar o padrão. Então, calcei meus tênis de corrida e peguei meu Walkman Sony. Sim, eu sou antigo o suficiente para ter possuído um desses. Naqueles dias, você tinha de se comprometer com sua música. Você tinha um álbum para ouvir, não 10.000 músicas para escolher. Escolhi a lendária banda de rock Art. Coloquei a música Barracuda para tocar e deixei a batida me impulsionar. Saí correndo com a determinação de que correria tão arduamente e com tanta rapidez quanto jamais havia corrido na vida. E eu não iria parar até que estivesse cuspindo sangue. Dizer que eu estava determinado a vencer meus próprios limites seria uma grave subestimação. Tenho certeza que deve ter sido uma visão hilariante, dado o meu excesso de 17 quilos e minha barriga de cerveja balançando para frente e para trás do vento, enquanto eu corria feito um Bansei. Quando eu, literalmente, não conseguia mais respirar, desmoronei na praia e peguei um diário que tinha levado comigo. E naquele estado de absoluta convicção, determinação, alegria e exaustão, eu me sentei e escrevi tudo que não toleraria mais em minha vida. O estado em que meu corpo se encontrava, minha preguiça, meu frívolo relacionamento íntimo e minhas finanças desastrosas. Do outro lado, escrevi o que eu estava então empenhado em criar na minha vida. E naquele estado entusiasmado, revigorado, eu sentia que poderia encontrar o caminho. Com um estado suficientemente forte, você vai desenvolver uma história forte. Minha história foi: isto termina aqui agora. A minha nova vida começa hoje. E eu quis dizer isso com cada grama do meu ser. Descobri que, quando muda seu estado e sua história, você encontra ou cria a estratégia certa para conseguir aquilo com que está absolutamente comprometido. É assim que você cria uma verdadeira solução inovadora, um novo estado, com uma nova história e uma estratégia comprovada. Fui em frente, para perder 13 quilos nos 30 dias seguintes, e 17 quilos no total em pouco mais de 6 semanas. Fiquei maníaco com o meu compromisso. Estabeleci um novo padrão naquele dia sobre quem era e o que defendia. Nada mudou nos mais de 30 anos desde aquele dia. E o meu peso nunca mais voltou àquele nível. Deixei de ganhar menos de 38 mil dólares por ano para mais de 1 milhão por ano apenas um pouco mais de um ano depois. Era um nível de mudança que eu não poderia sequer imaginar ter criado na época. Mais importante ainda, recuperei minha aptidão emocional e psicológica. As duas forças que realmente mudam a forma como a vida de alguém se desenrola. Determinação, fé e coragem começaram a ser as forças que guiavam cada uma de minhas ações dali para frente. Grandes estratégias podem envolvê-lo, mas elas serão invisíveis para você, a menos que você se coloque em um estado forte, determinado e empoderado. Um estado que vai criar, automaticamente, as crenças e histórias que você pode, deve e vai alcançar, e com as quais está comprometido. Com estado e história combinados, você não apenas vai encontrar as estratégias que funcionam, vai executá-las e experimentar as recompensas que deseja e merece. Está prestando atenção? Se houver alguma área de sua vida que você esteja vivendo e que esteja muito aquém da vida que deseja, é hora de mudar um ou mais desses elementos. Lembre-se, todos nós recebemos o que somos capazes de suportar. Portanto, pare de suportar desculpas dentro de si mesmo, as crenças limitadoras do passado, ou estados incompetentes ou temerosos. Use seu corpo como uma ferramenta para se encaixar em um lugar de pura vontade, determinação e compromisso. Enfrente os seus desafios com a crença de que os problemas são apenas lombadas no caminho até os seus sonhos. E a partir desse lugar, quando tomar uma atitude contundente, com uma estratégia eficaz e comprovada a traço, você vai reescrever sua história. É hora de deixar de ser um dos muitos para se tornar um dos poucos. Um dos poucos que assumem uma posição, exibem uma verdadeira capacidade financeira em todas as áreas de sua vida. A maioria das pessoas começa com grandes aspirações,
mas se contenta com uma vida e um estilo de vida muito abaixo de suas verdadeiras capacidades. Elas deixam as decepções destruí-las. O desapontamento é inevitável quando você está tentando fazer qualquer coisa em grande escala. Em vez disso, deixe que seus desapontamentos o levem a encontrar novas respostas, a disciplinar suas decepções. Aprenda com cada fracasso. Haja com base nesses aprendizados, e o sucesso se tornará inevitável. Então, da próxima vez que surgir uma razão pela qual você não possa fazer alguma coisa, quando lá no fundo você sabe que o seu espírito é ilimitado, diga para si mesmo que isso é besteira. Mude seu estado. Mude seu foco. Volte para a verdade. Ajuste sua abordagem e vá atrás do que realmente quer. Certo? Respiração profunda. Ou um grito alto. Levante-se. Agite-se e se mova. Com esses 9 mitos, essas limitações do passado, agora fora do nosso caminho, é hora de passar para o passo 3 em nosso percurso de 7 passos para a liberdade financeira. Vamos fazer com que se possa ganhar esse jogo sugerindo um número específico. Um número que reflete seus exatos sonhos financeiros realizados. Então, vamos criar um plano, melhorar esse plano e encontrar maneiras de acelerá-lo para que você possa alcançar seus sonhos financeiros mais cedo do que possa ter imaginado.